Boa noite. Olá, boa noite. Movimento do Sem Teto invade prédio da Presidência da República na Avenida Paulista e entra em confronto com a Polícia Militar. A economia brasileira continua encolhendo. Pela quinta vez seguida, a PIB recua no primeiro trimestre. Relator do Conselho de Ética pede cassação de Eduardo Cunha e afirma que o deputado recebeu propinas sem contas no exterior. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ao STF que continue investigando o senador Aécio Neves, do PSDB, no caso Furnas. Essas e outras notícias você acompanha daqui a pouco, após um rápido intervalo. Até já. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta quarta, a noite convida Paulinha e a rapper Tássia Reis para uma caminhada noturna no centro e uma balada de hip hop. Viu? A gente é linda e maravilhosa, ninguém tomba a gente. Ninguém tomba a gente. E convida o cantor Nazi a relembrar sua infância no Bexiga e ainda a comer muito bem numa cantina. A noite convida, nesta quarta, 10h30 da noite. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto invadiram hoje o prédio da Presidência da República aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. O ato é um protesto contra os cortes do governo Temer no programa Minha Casa Minha Vida. Os manifestantes chegaram no início da tarde. Um grupo invadiu o saguão do prédio onde funciona o escritório da Presidência da República em São Paulo. Eles picharam as paredes e os vidros com tinta vermelha. O acesso à estação do metrô, que fica em frente, foi fechado. Do lado de fora, um grupo numeroso montou um acampamento na calçada, com barracas e lonas. Segundo a coordenação do MTST, esse grupo vai permanecer acampado aqui até que o governo interino de Michel Temer volte atrás na decisão de cortar investimentos do Minha Casa Minha Vida. Uma das primeiras coisas que o senhor Michel Temer fez ao assumir a presidência foi suspender mais de 11 mil moradias que já estavam selecionadas, já haviam sido publicadas com recurso reservado e que foram suspensas de modo injustificável pelo Ministério das Cidades. Essas famílias estão aqui, já estavam com seus terrenos, com o financiamento das suas moradias assegurado, até essa atitude irresponsável. Já perto do fim da tarde, houve um princípio de confusão. A polícia usou bombas de gás contra os manifestantes e 6 foram detidos, segundo a PM, por desacato e dano ao patrimônio. Os policiais agiram com truculência. Essa mulher foi imobilizada no chão com o rosto no asfalto. Um manifestante ficou ferido. A PM diz que um policial também foi machucado. Depois de uma negociação, os manifestantes concordaram em liberar todas as faixas da Avenida Paulista para o trânsito. Esse é o mesmo grupo que, recentemente, acampou em frente à casa de Michel Temer, no Alto de Pinheiros, e foi retirado pela polícia. Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública informou que a intervenção policial foi necessária para tentar impedir a invasão do prédio da presidência, uma vez que os manifestantes não atenderam às ordens policiais e reagiram. E também na Avenida Paulista, mulheres protestaram contra a violência sexual. O ato começou às 4 da tarde. A concentração foi no MASP. Por volta das 5h30, as jovens seguiram em passeata no sentido Consolação da Avenida Paulista. As manifestantes pretendiam descer a rua até a Praça Roosevelt. Na esquina com a Rua Augusta, o grupo decidiu descer a via por conta do bloqueio da tropa de choque da Polícia Militar no sentido Consolação. Em cartazes pediam o fim da cultura do estupro, da violência contra a mulher e do machismo. Elas também gritavam palavras de ordem contra um projeto que está no Congresso que proíbe o aborto mesmo em casos de estupro. O grupo também lembrou o estupro coletivo de uma adolescente no Rio de Janeiro e fez referência aos 33 homens apontados como sendo os agressores.
O protesto chegou na Praça Roosevelt por volta das 7 horas e 40 minutos da noite. Aqui houve uma série de apresentações. Durante toda a manifestação, as participantes fizeram críticas ao governo do presidente interino Michel Temer e também ao presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O ato terminou por volta das 8h30 da noite e não houve confusão. Em cerimônia de posse de novos presidentes de bancos públicos e de estatais, o presidente interino Michel Temer volta a dizer que não vai interferir na Operação Lava Jato. Tomaram posse hoje o novo presidente da Petrobras, Pedro Parente. Do IPEA, Ernesto Lozardos. Do BNDES, Maria Silvia Bastos. Da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock, ex-ministro das Cidades do governo Dilma. E do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli. No discurso, Temer voltou a dizer que o governo não tem a intenção de interferir na Operação Lava Jato. A toda hora eu leio uma outra notícia de que o objetivo é derrubar a Lava Jato. Por isso que eu tomo a liberdade, sem nenhum deboche, de dizer pela enésima vez: não haverá a menor possibilidade de qualquer interferência do Executivo nessa matéria. Ele chamou de oportunistas aqueles que querem colocar na conta de seu governo resultados negativos da economia. Não falarei em herança de espécie nenhuma. Apenas revelo a verdade dos fatos para que eventuais oportunistas não venham a debitar os erros dessa herança ao nosso governo. Hoje, o Palácio do Planalto anunciou o nome do jurista Torquato Jardim para o novo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, que absorveu a Controladoria Geral da União e é responsável pelo combate à corrupção no governo federal. Ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Torquato Jardim entra no lugar de Fabiano Silveira, flagrado em escutas criticando a Operação Lava Jato e dando orientações ao presidente do Senado, Renan Calheiros, e ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que são investigados. Fabiano Silveira foi o segundo ministro do governo Temer a deixar o cargo após ser alvo de escutas feitas por Machado. Na semana passada, Romero Jucá saiu do Ministério do Planejamento. No áudio, ele falou em um suposto pacto para estancar a sangria causada pela Operação Lava Jato. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre os novos presidentes dos bancos públicos. Há um inquietante paradoxo na escolha dos novos presidentes de bancos públicos e de empresas estatais. Ao lado de personagens como Maria Silvia Marques, que vai comandar o BNDES, e de Pedro Parente, que vai presidir a Petrobras, Michel Temer impulsou hoje na presidência da Caixa Econômica Federal Gilberto Ock. Ele também é técnico, é funcionário de carreira da Caixa, mas chega à presidência da instituição por indicação do PP, o Partido Progressista, campeão no ranking de enrolados da Operação Lava Jato, com 31 investigados. Mas Gilberto Ock é um técnico de carreira, insiste o governo. De fato, mas os diretores da Petrobras, que foram presos por ajudar a assaltar os cofres da estatal, também eram servidores de carreira. Entre eles, Paulo Roberto Costa, respeitadíssimo até ser indicado para a diretoria de abastecimento pelo Partido Progressista. Considerando-se o patriotismo do PP, não é preciso ser um gênio para intuir onde isso tudo pode acabar. O Brasil deixou de ser um país imprevisível, passou a ser uma nação tristemente previsível. Boa noite. Deputado apresenta relatório que pede a cassação de Eduardo Cunha e diz que o presidente afastado da Câmara recebeu propinas em contas no exterior. A votação do parecer será realizada na próxima terça-feira. Para o relator do processo no Conselho de Ética, Eduardo Cunha quebrou o decoro parlamentar e deve perder o mandato, porque, na visão do deputado, o PMDBista mentiu quando disse à CPI da Petrobras que não possui contas no exterior. Do exame dos documentos encaminhados pela Suíça, bem como das análises feitas pelo corpo técnico do Banco Central e do Ministério Público Federal, é possível concluir que as contas são efetivamente de titularidade de Eduardo Cunha e de sua esposa Cláudia Cruz, restando evidente que a criação de trusts e empresas offshores teve apenas a finalidade de propiciar a ocultação
e a blindagem ao patrimônio do representado. Ainda de acordo com o relator, Eduardo Cunha criou trustes para viabilizar prática de crimes. Popularmente, o truste seria uma forma de organização de uma empresa em que seus bens são confiados a um terceiro que os administra junto a uma instituição financeira. De acordo com as autoridades, isso pode dificultar a identificação do beneficiário final. Marcos Rogério disse ainda que Cunha usou as contas para receber propinas de contratos da Petrobras e do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. As provas coligidas aos autos da denúncia oferecida perante o Supremo Tribunal Federal dão conta de que a origem desses recursos, por sua vez, decorreu do recebimento de vantagens indevidas recebidas em virtude da compra pela Petrobras de campo de petróleo em Benim. A defesa de Cunha contesta e diz que não há prova material de que o cliente tenha conta no exterior. Só se pode afirmar que o deputado Eduardo Cunha tem contas no exterior em seu nome se forem feitas manobras com esse intuito. Mudança de fatos, interpretação diversa para se buscar, através de manobra, dizer que o deputado Eduardo Cunha tem conta no exterior. Porque não existe uma prova material. Isso é claro, que apresente, quem quer condenar, apresente a prova material de que existe conta no exterior em nome do meu cliente. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Cunha está afastado da presidência da Câmara desde o mês passado. A Corte entendeu que Cunha usava o cargo para atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato e o andamento do processo no Conselho de Ética. Pouco antes das 8 horas da noite, a defesa da presidente afastada Dilma Rousseff foi protocolada no Senado pelo ex-ministro José Eduardo Cardoso. O prazo final no processo de impeachment era hoje. A defesa pediu as inclusões das gravações do ex-ministro do Planejamento e senador Romero Jucá, do PMDB, em que ele fala que era necessário trocar o governo para estancar a sangria. E ainda o trecho da gravação da conversa com o ex-senador José Sarney, também do PMDB, com o presidente da Transpetro, Sérgio Machado. No áudio, Sarney diz haver uma ditadura na justiça do país. A próxima reunião da comissão será amanhã. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal o prosseguimento da investigação do senador Aécio Neves, do PSDB. Janot também solicitou que seja feita a coleta de provas no inquérito sobre o suposto envolvimento do tucano em um esquema de corrupção em Furnas, uma subsidiária da Eletrobras. A decisão sobre a continuidade das investigações vai caber agora ao ministro Gilmar Mendes. E a polícia do Rio de Janeiro prende mais um envolvido no estupro coletivo da jovem de 16 anos. Rafael de Assis Duarte se entregou à Polícia Civil e é acusado de tirar uma foto com a jovem desacordada na cama. Os suspeitos de participação no estupro, Raí de Souza e Lucas Perdomo Duarte, foram presos na segunda-feira e serão transferidos para o complexo penitenciário de Bangu. A polícia ainda faz buscas por Marcelo Miranda e Michel Brasil, suspeitos de divulgar o vídeo da garota nua e inconsciente, Sérgio Luiz da Silva Júnior, o da Rússia, apontado como chefe do tráfico na comunidade da Zona Oeste do Rio, e por mais um suspeito que ainda não teve o nome revelado. Ainda segundo a polícia, ontem o colchão encontrado na cena do crime foi recolhido para a realização de perícia. São Paulo é pioneira no atendimento às vítimas de violência sexual. A cidade tem 6 hospitais especializados nesse tipo de crime, além de 5 centros de acolhida que oferecem apoio psicológico, social e jurídico. O Hospital Arthur Ribeiro de Saboia, no Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo, é um dos 6 hospitais públicos da rede municipal que tem equipes especializadas no atendimento à vítima de estupro. Quando você faz o acolhimento a essa paciente, a gente vai começando a identificar quais são as necessidades dela, né? Então, se ela precisa de um suporte social, se ela precisa de um suporte psicológico, e aí a gente vai fazer o atendimento emergencial e fazer os encaminhamentos necessários. De março de 2015 a março de 2016, o hospital atendeu 31 vítimas. O local é pioneiro no país na realização do aborto previsto em lei em casos de estupro. O serviço começou em 1989.
Além do atendimento especializado, a vítima também recebe kits, como esse daqui, com medicações para evitar tanto a gravidez indesejada quanto doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS. Mas é importante que elas venham ao hospital o quanto antes para garantir a eficácia do tratamento. Na rede estadual, a referência é o Hospital Pérola Baiton, que também tem uma unidade do Instituto Médico Legal para exames periciais. Apesar de importante para a punição e criação de políticas públicas, nos hospitais a denúncia não é obrigatória. É assim também que atuam os 5 centros de acolhida da cidade de São Paulo, como a Casa Eliane de Gramont, na Vila Mariana. Foi o primeiro serviço municipal do Brasil a oferecer atendimento integral às mulheres em caso de violência doméstica e estupro. Enquanto permanecer essa cultura de que as mulheres são inferiores, de que as mulheres podem ser dominadas, a gente não consegue reduzir efetivamente o número de estupros. Então, não basta construir casas-abrigo de endereço sigiloso para que as mulheres fiquem, e nós temos vários serviços como estes, afastadas dos agressores. Que isso seja algo onde a sociedade faça esse debate. Para mais informações sobre os serviços de saúde e centros de acolhida para vítimas de violência física, psicológica e sexual, basta acessar o site da Prefeitura de São Paulo e buscar a página da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres ou ligar para o número 2363-9400. Bem, voltando para a política, o delator da Operação Lava Jato, o ex-deputado federal Pedro Correia, do Partido Progressista, afirma que mais de 50 deputados foram comprados em 1997 para aprovar a emenda da reeleição no governo Fernando Henrique. Segundo Pedro Correia, houve um verdadeiro leilão de compra de votos. De um lado, deputados que queriam a reeleição e do outro, Paulo Maluf, que queria ser candidato à presidência sem enfrentar Fernando Henrique. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Pedro Correia disse que, por parte do governo federal, a iniciativa da reeleição foi liderada pelo ministro das Comunicações, Sérgio Mota, e pelo presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães. Os dois tinham o apoio do deputado Paulderney Avelino, atual líder do DEM na Câmara, e dos governadores Amazonino Mendes e Olair Camelli, entre outras lideranças governistas. De acordo com o ex-deputado, esses políticos compraram os votos de mais de 50 deputados. Pedro Correia lembrou que, na época, havia uma disputa política entre FHC e Maluf, que tinha acabado de deixar a Prefeitura de São Paulo com alta aprovação e queria se candidatar a presidente da República. Por isso, atuava contra a FHC, que também tinha alta aprovação, tentando alijar com propinas deputados contra a emenda constitucional da reeleição. O governo conseguiu derrotar Maluf numa votação esmagadora no Congresso Nacional e aprovou a emenda que permitiu a reeleição e mais 4 anos de mandato para Fernando Henrique. Pedro Correia teria afirmado aos investigadores que esse episódio foi um dos momentos mais espúrios que presenciou como deputado federal. Ele foi condenado a 20 anos e 3 meses de prisão no mensalão petista e cumpria a pena em regime semiaberto quando foi novamente preso em abril do ano passado por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. Fernando Henrique disse que Pedro Correia apenas repetiu o que foi publicado na época e que já tratou do assunto em sua biografia. No livro, ele relata que o episódio foi uma questão do Congresso. Paulderney Avelino afirmou que rechaça com veemência as referências feitas a ele pelo ex-deputado e destaca que não responde a bandidos e ladrões do dinheiro público. Os demais políticos citados na delação de Pedro Correia não foram encontrados para comentar o caso. O empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, Bené, investigado na Operação Acrônimo, afirmou em delação premiada que Márcio Fortes, ministro das Cidades no governo Lula, recebeu propina de R$1 bilhão em um esquema que resultou na contratação de uma agência de publicidade. Fazer as inscrições. Além de Márcio Fortes, outro ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte, e o ex-deputado federal Pedro Correia, do Partido Progressista, teriam recebido o valor equivalente a 10% do contrato de publicidade da agência Propeg. Bené afirmou que, por volta de 2010, Negromonte, que ainda não era ministro, o procurou e pretendia influenciar em licitação da área de publicidade do Ministério das Cidades. O plano seria beneficiar
beneficiar a Propeg. O acordo previa que o ministro Márcio Fortes, que ocupou o cargo entre 2005 e 2011, e um assessor dele, conhecido por Alcione, ficariam com uma parte do valor do contrato, desde que a agência indicada fosse a escolhida. A delação de Bené foi homologada na semana passada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito da Operação Acrônimo da Polícia Federal, que acusa de corrupção o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. O empresário afirmou que o grupo Caoa, do setor automotivo, teria pago 20 milhões de reais a Pimentel. A companhia nega. O ex-ministro Márcio Fortes nega as acusações e se coloca à disposição das autoridades. O ex-ministro Mário Negromonte afirmou que a Propeg é da Bahia, seu estado, e que ele não precisaria da intermediação de Bené para tratar de qualquer assunto envolvendo a empresa. A assessoria da agência de publicidade Propeg diz que jamais houve pagamento a políticos por meio da empresa e que em 2010 ela e outras 3 agências venceram licitação para atender ao Ministério das Cidades. E destacou ainda que foram escolhidas aquelas que apresentaram as melhores propostas nas modalidades técnica e preço, como determina a lei. Bem, agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A Odebrecht vai fazer delação premiada. No alvo, grandes partidos e personagens. Citados na lista da Odebrecht, 316 políticos viverão noites de insônia. A delação deve chegar ao sítio de Atibaia, cuja propriedade Lula nega. Ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, segue inocentando Lula nos casos do sítio em Atibaia e do triplex no Guarujá. Como Léo Pinheiro segue inocentando o ex-presidente, os que o querem preso, Lula, não aceitam fechar a delação premiada do sócio da OAS. Já na Operação Zelotes, investigadores acusam Luiz Cláudio, filho de Lula, de ter recebido 10 milhões ilegalmente, o que ele nega. A Zelotes investiga contribuintes acusados de pagar propina para encolher multas na Receita Federal. Pela mesma Zelotes, a Polícia Federal indiciou Trabuco, presidente do Banco Bradesco. Joseph, dono do Banco Safra, já é réu nas Zelotes. E André, presidente do Grupo Gerdau, também foi indiciado pela PF nas Zelotes. Tudo isso foi manchete. Às vezes, quando o fato objetivo exaustivamente apurado, a notícia fala por si mesma. Outras vezes, a notícia vem coalhada de condicionantes. Suposto, teria, diz o delator, segundo fontes, segundo investigadores, etc. Se a informação vem de uma autoridade, se oficializada ou documentada de alguma forma, o repórter checa até o limite. Garantido por documento ou ofício, segue adiante. Com tantas delações, gravações, vazamentos, prisões e manchetes por corrupção, é até chato tocar no assunto que se segue. Nem tanto pelos que ao menos têm como se defender. Muito mais grave é os que não têm como se defender. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, de 607 mil prisioneiros do Brasil, 41% estão presos sem condenação. Enquanto isso, se Eduardo Cunha vai ser cassado ou não, virou assunto de novo para a semana que vem. Boa noite. Atirador mata um homem e se suicida na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. E olha que a seleção brasileira de futebol, que está no país para a disputa da Copa América, treinaria no campus hoje à tarde. O treino foi transferido para outro lugar. Segundo a polícia, o homem entrou pelo acesso sul da universidade por volta das 10 da manhã, horário local. Uma arma foi encontrada na cena do crime e também uma carta de suicídio. Vamos falar agora de economia. O IBGE divulgou que o PIB do país encolheu 0,3% no primeiro trimestre deste ano. É o 5º trimestre seguido de resultados negativos. Em 2015, a economia brasileira encolheu 3,8%, o pior resultado em 25 anos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A economia brasileira ainda estava piorando no primeiro trimestre do ano, mas piorou menos do que se previa. O copo está meio vazio ou meio cheio? Na verdade, está ficando cada vez mais vazio ainda, mas talvez pare de esvaziar em breve. Esse é o resumão geral que a gente pode fazer do número do PIB, que saiu hoje. No primeiro trimestre do ano, a economia quase não encolheu mais em relação ao final de 2015. Deu para sentir no dia a dia? Não. O consumo privado, o consumo das famílias, ainda cai de modo horrível. Esse é o dinheiro que gastamos em compras, de TVs até carros.
no mercado, até no cabeleireiro. Esse valor do consumo caiu tanto que regredimos ao valor do que consumíamos lá pelo início de 2011. A economia piorou um pouco menos no início do ano porque o país está vendendo mais lá fora e porque as empresas cortaram um pouco menos de investimento em novas fábricas e construções de máquinas. Parece que vamos parar de piorar a partir de agora, se o governo ou o Congresso não fizerem mais besteira. Isso quer dizer que em breve a gente pode ver melhora no emprego e no salário? Não, só lá pelo final do ano. Partes da economia vão melhorar antes de haver efeito no desemprego. Mas surgiu uma luzinha, uma vela pequenininha no final do túnel. Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o reajuste salarial dos servidores do Judiciário, que inclui aumento de salário para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto altera o teto de remuneração dos funcionários de R$ 33.763 para R$ 39.293. Essa é a primeira proposta do chamado mega pacote de reajuste do funcionalismo, que o governo do presidente interino Michel Temer pretende aprovar ainda nesta noite na Câmara. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você. Muito obrigado pela audiência, uma boa noite. Você fica agora com A Noite com Vida, com Paula Vilhena. A gente se vê amanhã. Até lá. Zé Armando Vanucci te deixa por dentro dos bastidores da TV no Todo Seu. Hoje, 11 da noite.